e botou dentro do seu vestido. E quando o fogo encobria tudo, ouvi um grito que saiu das chamas: minhas vozes vêm de Deus. O bispo Chinon, que anotava toda a cerimônia, falou para o lado, para um padre, uma frase que o deixaria imortal para sempre. Eu tenho a impressão de que nós queimamos uma santa. Levou 500 anos. O Vaticano canonizou Joana d'Arc. 500 anos depois, o fenômeno mediúnico mais extraordinário do Ocidente foi reconhecido como uma coisa legítima, que era divina, que não era do demônio. Joana d'Arc não fazia mais nem questão disso. Já estava na pátria espiritual muito bem. Foi graças à sua mediunidade que a etnia francesa ficou viva. E foi pelo fenômeno mediúnico que a cultura francesa se preparou para receber o espiritismo de Allan Kardec. Porque somente lá, quando mais tarde sairia o Lábaro da Liberdade, da Fraternidade e da Igualdade, elaborado pelas ordens maçônicas da época, a ordem francesa, foi possível o espiritismo. E aí surge Allan Kardec e o Livro dos Médiuns. Capa original da época. Le Livre des Médiuns. Que aqui a gente celebra os seus 150 anos. O Livro dos Médiuns foi primeiro lançado com o título de Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas em 1858. O compêndio se esgotou rapidamente na França. Um ano depois do Livro dos Espíritos, Allan Kardec reescreve em 1861 e justifica que a primeira brochura não imprimiria mais e lança para o mundo o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, didaticamente construído, constitui o segundo volume do Livro dos Espíritos, conforme se encontra escrito na página de abertura. Pouca gente prestou atenção. Lá Allan Kardec botou em francês: constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Era um livro que ampliava os conteúdos informacionais do Livro dos Espíritos, contendo a parte científica da doutrina espírita, e era um manual prático para ensinar não só os médiuns, mas junto dos médiuns, aqueles que queriam lidar com as manifestações espirituais. Manual prático. Olha que ideia interessante. Como Allan Kardec foi incrível. E escreveu uma espécie de cartilha, de manual, de roteiro lógico, para ensinar as pessoas a lidar com o mundo espiritual. Dividiu o Livro dos Médiuns em duas partes. Na primeira parte, com as noções preliminares, desenvolveu 4 capítulos. E na segunda parte, das manifestações espíritas, 32 capítulos. No correr do livro, ele apresenta-nos 56 tipos de mediunidade e 80 tipos de variedades de médiuns. Que trabalho impressionante. Observou, dialogou com o fenômeno, classificou, criou um vocabulário espírita para denominá-lo. Hoje é fácil você pegar esses nomes todos: psicografia, médio vidente, médio de efeito físico. É fácil, mas o difícil foi criar isso do nada. Quando tudo isso era diabo, era o Satanás, era loucura, era perturbação satânica, era doença. O livro alcançou o mundo e ajudou o espiritismo a crescer. Porque esse é o livro que abriu as portas para as práticas espíritas no mundo inteiro, ensinando como lidar e conviver com essa faculdade e preparando os homens e as mulheres para serem médiuns equilibrados, sem problemas, colocando a mediunidade como uma ferramenta a seu favor. Classificação dos fenômenos no Livro dos Médiuns. Allan Kardec divide o fenômeno em 2 grandes grupos: as manifestações físicas, ou de efeitos materiais, e as manifestações inteligentes de efeitos intelectuais, ou manifestações intelectuais de efeitos inteligentes.
As manifestações físicas é quando o espírito atua diretamente na matéria. E as manifestações intelectuais é quando ele utiliza o médio diretamente através da sua estrutura fisiológica para falar ou para escrever, ou para fazer ouvir. E aí os médios aparecem classificados naqueles 80 tipos de possibilidades. Mas Allan Kardec, nas noções preliminares, mostra como tudo começou. Ele não chegou aos médios assim à toa. Na verdade, ele ajudou os médios a descobrirem os homens descobriram que era possível, pela mediunidade, se tornar instrumento com a lei. Porque os fenômenos mediúnicos, no começo, foram de manifestações físicas. Tanto é que ele coloca as mesas girantes como ponto de partida do espiritismo. E à época, as mesas girantes eram chamadas de psicografia indireta. Um dos primitivos meios mecânicos utilizados pelos espíritos para se comunicarem conosco. Vejam que aí você tem uma mesa com homem e mulher. Naquela época se acreditava que o homem era positivo, a mulher era negativa. Até hoje tem gente que acredita nisso. É uma tremenda bobagem. É porque na época a gente não conhecia a eletricidade estava nascendo. E aí os primeiros passos da eletricidade traziam o positivo e o negativo, as pessoas inventavam e queriam agregar mediunidade à eletricidade. E ali vocês podem ver também que tem outro princípio. Está vendo que está todo mundo com a ponta do dedo mindinho juntada com o outro? É para fechar a corrente. Hoje tem gente que dá logo a mão para a corrente ficar mais forte. Allan Kardec desmanchou esse mito. Mão não faz corrente nenhuma. O toque material não influencia nas manifestações mediúnicas, diretamente por corrente. O que Allan Kardec define é que a corrente se dá pela unidade de pensamentos. Se as pessoas juntas pensarem juntas, vibrarem na mesma frequência de pensamento, forma uma corrente poderosa, uma unidade psíquica. Não adianta você estar à mão, um pensando no jogo do esporte, outro pensando na conta de luz, outro pensando no almoço de meio-dia, não tem corrente nenhuma fechando. Está todo mundo disperso. As forças espirituais estão relacionadas com o psiquismo e não com a massa corpórea dos nossos órgãos físicos. Aí o que acontecia? A mesa começava a ter ruídos, batidas, chamava tipitologia e sematologia. A mesa tinha estalidos como se fosse um forro dilatando. Era sematologia. Ou a mesa girava, levantava um dos pés e batia. Uma pancada assim, duas pancadas para não e assim sucessivamente. E o que acontece? Esses meios eram bastante exaustivos. Por quê? Uma pessoa ficava anotando. Uma pancada era A, duas era B, três era C. E aí, conforme a quantidade de pancadas, tinha que contar e botar a letra. Imagine quando tinha um Z depois do A. Era pancada e se errasse, sempre tinha dois para não ter erro. Daí os pesquisadores criaram métodos, botavam uma pancada para sim, duas pancadas para não. Para poder ficar rápida a pergunta, sim ou não, era o que mais discutia. E as mesas também foram além disso. As mesas levitavam, teve mesas que subiram ao teto, era a diversão das noites parisienses, teve mesa que escreveram, se amarrava lápis na mesa, teve mesa que fez composições musicais, desenhou notas, teve mesa que fez desenho de rostos de espíritos mortos dos parentes que estavam presentes na sala. Foi uma época interessantíssima. As mesas girantes chegaram pela Europa, pela Suécia, pela Escócia, pela Alemanha, depois chegou na França em 1854. Allan Kardec ouviu falar, mas só teve contato nesse período com o senhor Fortier, que o chamou para ver. E ali era atribuído aos magnetizadores o poder da mesa. Veja como o gênio vê além das aparências. Existem maravilhas ocultas nas coisas aparentes. E só o olhar de um gênio vê isso. Quando o amigo lhe disse que a mesa respondia a pergunta, ele logo arguiu. Ele ensinava física, astronomia, matemática, química, era um homem de ciência também. Ele raciocinou. Como é que uma mesa pode dar uma resposta inteligente se ela não tem cérebro, não tem sistema nervoso, não tem inteligência? Foi verificar, porque pensou que era uma tramóia. Mas quando ele viu que o fenômeno funcionava, ele tentou descobrir o que estava por trás da mesa. Aí viu os espíritos. E a partir daí não se apartou mais deles.
Havia uma força oculta, uma maravilha oculta naquele fenômeno aparente da mesa, que não era tão importante a mesa, mas a inteligência que a animava. Descobriu-se que 100 pessoas, ele logo avaliou, sem algumas pessoas ali a mesa não funcionava, precisava que as pessoas tocassem na mesa. Foi aí que ele foi percebendo que precisava de pessoas com aptidão especial, que ele mais tarde procuraria no vocabulário latim a palavra medium, que é meio intermediário. Foi aí que ele foi batizando o fenômeno, na observação analítica deles, e dialogando com os fenômenos, e aprendendo com ele. Médium foi criação do vocabulário de Allan Kardec. Aí descobriu que sem isso não funcionava. Aí pensaram, já que a mesa é tão grande, nasceram outro artefato que foram as pranchetas, olha. A prancheta também é psicografia indireta. Os médicos colocavam a mão na prancheta, um furo com lápis, e a prancheta escrevia no papel. Mas também só escrevia quando o médico botava a mão na prancheta. Aí foi Allan Kardec que teve a ideia. Já que só com a mão do médium a prancheta escreve com a caneta, e se botar a caneta na mão do médium? Aí nasceu a psicografia direta. O termo psicografia indireta é do Livro dos Médiuns. De agora em diante, tudo que eu for falando está pensado no Livro dos Médiuns. Esse texto de baixo, também conhecida como Escrita Automática dos Espíritos, é de Allan Kardec. Que se utiliza diretamente da mão do médium para escrever. E a gente teve em Chico Xavier a profusão da psicografia do mundo. A maior antena paranormal da literatura no século XX. 425 obras. Escritas a jato, numa velocidade extraordinária. Mais de 800 espíritos escreveram pelas suas mãos, com estilos diferentes, com conteúdos e mensagens peculiares. A psicografia hoje é um fenômeno do mundo inteiro. E ela foi avançando. Allan Kardec estudou também a escrita direta, o espírito escrevendo direto sem a mão do médium, que é a pneumatografia. Como ele classifica no Livro dos Médiuns. Que é isso? Ele pegava uma caneta, em uma gaveta estreitinha, de 2 centímetros, botava uma caneta deitada. E quando abria, estava escrita. O espírito escrevia. Resolveu tirar a caneta, o espírito escrevia. Transportava tinta. Ele chega a dizer no Livro dos Médiuns que assistiu a tinta aparecendo do nada, escrevendo sozinha no papel. A pneumatografia é escrita direta sem um concurso do médium. Já é uma mediunidade de efeitos físicos, não é de efeito intelectual. Já entra no segundo grupo das manifestações. Nós avançamos na psicografia. Entre a direta e a escrita automática, nós temos a psicografia nos dias atuais. Olha essa psicografia interessante de uma médium na Itália. Ela não entra no transe, não fica com a coordenação motora veloz, ela empresta a mão. E o espírito guia a caneta sem ela pegar na caneta. Totalmente lúcida, consciente, não sabe o que está escrevendo, lê com a gente ao mesmo tempo, enquanto na outra psicografia o médium no transe tem uma noção do que está fazendo. Olha o que sai, olha como sai trêmula a escrita. Marcelo. Era um jovem de 9 anos que sempre fazia uma florzinha no fim do seu nome com a letra O. Do além ele vem e faz isso na caneta. A médium nunca tinha visto falar dele, nem como ele assinava. Os pesquisadores na Itália colocaram um peso na caneta em cima, para que a tinta possa fluir, porque ela fica tão leve que às vezes não marca o papel. E bota a tinta de doku. Veja como as coisas vão evoluindo. Aqui nós avançamos para um outro fenômeno. Os fenômenos paranormais também são estudados no Livro dos Médiuns. Só que Allan Kardec não predomina sobre eles. Mas classifica os fenômenos. E que está de acordo com a moderna classificação científica da parapsicologia e da psicobiofísica. Os fenômenos podem ser anímicos ou psíquicos, mediúnicos ou espirituais e medianímicos. Essa palavra anímico quer dizer ânimo, que vem da alma, da pessoa. Então, mediúnicos ou espirituais vem do espírito. O autor não é a pessoa, é o espírito. E medianímicos é quando é misturado. Um tanto do paranormal, um tanto do espírito. Os fenômenos anímicos não são muito estudados pelo movimento espírita brasileiro. Mas foi apresentado como antítese às ideias espíritas. Sob a hipótese de que o que a gente acha que é espírito é da mente. Isso fez nascer a parapsicologia, a metapsíquica e algumas ideias
contraditórias aos nossos conceitos. Na verdade, existem os 3 grandes grupos de fenômenos. Existem os fenômenos paranormais, existem os fenômenos mediúnicos e os medianímicos. A mente humana produz fenômeno paranormal? Sim. Sem concurso de espírito? Sim. Os espíritos produzem fenômenos? Produzem. E produz misturado com a mente do homem? Também produz. Allan Kardec foi tão fundo nisso, que separou um do outro e deu clássicos exemplos disso. Vamos ver exemplo de quem produz fenômeno com a mente, na atualidade. Sem concurso de médio, sem concurso de espírito. Portanto, não é médio, hein? Aqui você tem Uri Geller. Quem não lembra de Uri Geller? Que entortava garfo e talher. Hoje ele está em Israel trabalhando pela paz e tem um Cadillac cheio de talheres e garfos que ele entortou nos shows que fez pelo mundo. E trabalha pelo desarmamento. Uri Geller é um agente psicocinético. Quando ele pega na faca ou na colher para entortar, não precisa do guia espiritual dele para isso, tendo o espírito mentor. Ele faz pela sua exteriorização psíquica. É um poder pessoal dele. Faz qualquer hora. Enquanto o médium não tem poder nenhum. Ele é instrumento. Só produz o fenômeno se o espírito atuar nele, sob um transe. Uri Geller não sofre transe. Possui a exteriorização da sensibilidade, que é chamada de psicocinesia, que é a união do vocabulário grego de várias palavras. Psi quer dizer alma, mente ou consciência, ou espírito, e kinesis, que quer dizer movimento. Aportuguesando kinesis, deu cinesia. Psicocinesia é ação e movimento da mente sobre a matéria, que a paranormal pode fazer. Entre esses paranormais existem milhares no mundo. Outro paranormal incrível, Masuaki Kiyota. Eu estive com ele no Japão. Ele olha a colher gira. O Uri Geller ainda pega. Ele pega num lado, olha, a colher gira. Ele olha, a colher quebra. Ele entorta facilmente. Trabalha na Toshiba, fazendo controle de qualidade de placas de circuito eletrônico. Passa pelo controle, placa de navio, de satélites, caríssimas, de grandes Boeings. Ele bota a mão, se concentra e diz, essa não presta. Aí os fabricantes não vendem. Porque senão a placa quebra, o seguro não cobre. Ganha $10 mil por mês só para ir lá quarta-feira. Um dia na semana. Esse homem, um paranormal tão incrível, que ele superou um americano chamado Ted Sérios. Ted Sérios é aquele que pegava uma Polaroid, pensava na Torre Eiffel, bota aqui e faz a foto. Mas precisava tomar 2 latinhas de cerveja para entrar no ponto. O Ted Sérios. Aí bate a foto, sai a Torre Eiffel. Não sai aquela torre bem feita, sai meio desfocada. Esse homem não precisava dessa latinha de cerveja. Pegava o filme velado na caixinha e lembrava de um quadro que ele viu quando visitou Chicago. Pensava no quadro, mandava revelar. As 36 poses era o quadro. Também não saía perfeito. Saía mais ou menos nublado, mas era o quadro. Ação da mente sobre a matéria. Como faz isso? Nós somos dono de um poder infinito, que é a mente, a força criadora do espírito. Nós é que não utilizamos nada da nossa mente, não sabemos do poder que temos. Esses paranormais sinalizam, todos eles foram paridos de mulher. A diferença é que eles têm a ostensividade e a capacidade de exteriorizar a paranormalidade. Isso está dentro de nós. Aponta a grandeza que possuímos, a natureza essencial da qual somos portadores e desconhecemos. Esses fenômenos todos, tanto da mediunidade quanto da paranormalidade, determinam como nós somos seres além da matéria que temos. Somos sim, espíritos. Mas ainda não temos a consciência disso. Outro paranormal incrível do mundo moderno, Satya Sai Baba, que materializa vibhuti, cinzas, que tem poder de cura. A cinza na Índia é mitológica, é o símbolo do desapego. E ele prega que a cinza é o símbolo de você queimar os seus desejos. A lembrança de que você veio do pó e vai virar pó no corpo que tem. O que importa é o espírito que é. E ele ensina que o único desejo que o homem deveria ter é o desejo de não possuir nenhuma forma de desejo. O desapego até do ego. Satya Sai Baba transporta objetos para suas mãos e materializa esse vibhuti, transporta esse vibhuti, melhor dizendo. Uma pitada de cinza num copo de água é remédio que cura na Índia.
É disputadíssimo essas cinzas, porque tem energia dele. Não é médium. Faz isso sem concurso de espíritos. Tanto Uri Geller, quanto Maswak Kyota, como Satya Sai Baba, como Ted Sério, são paranormais, mas não são médios no sentido do termo. Produz a hora que querem esses fenômenos. Ele balança a mão assim, traz um relógio e lhe dá de presente. Você põe no bolso e leva. O relógio não desaparece não, é de verdade mesmo. Alguns têm marca. Ele transporta objetos todos os dias nas entrevistas. Colares, anéis. E tudo de metal caro. Pedras preciosas. Dificilmente faz uma coisa sem qualidade. Ninguém sabe de onde ele tira isso. Eu me lembro quando eu voltei da Índia na minha terceira viagem, eu levei essa cinza para o Chico. Ele me deu o Sai Baba na minha mão. Eu tive 3 vezes com ele. E eu passei pela Suíça e encomendei uma pesquisa para ver o conteúdo molecular da cinza na Sociedade Suíça de Parapsicologia, da qual sou membro, com um amigo químico chamado George Paul Huber, que é da diretoria da sociedade. Eu não tinha muito dinheiro, gastei $650 por essa pesquisa. Mas a pesquisa boa custaria 3.200, eu não tinha. Aí desci em Brasil, fui para Uberaba, levei a cinza para o Chico. O Chico botou assim na frente dele, em cima de um prato. Aí eu falei do poder curativo da cinza, ele já perguntou quanto é que eu boto no copo d'água para tomar agora. Aí eu digo, um pouquinho, dizem que a cinza rende. Ele já chamou Neuza para tomar cinza. Olhou para a cinza, a foto de Sai Baba do lado, se concentrou, depois ele voltou. Abriu os olhos e disse, meu filho é um espírito muito alto. É muito grande para o povo dele. E essa cinza, pegou na cinza, provou. Isso parece uma cinza vulcânica. Eu fui para casa com essa imagem. 2 meses depois chegou um relatório lá da Suíça, da sociedade. Não era uma cinza animal. Não era também uma cinza vegetal. Não era uma cinza biológica. O relatório. Tudo indica que seja uma cinza vulcânica, de natureza mineral. Se eu soubesse que era tão barato lá em Chico, eu não pagava meus $600. Porque Chico era o nosso Sai Baba. E muita gente não via isso. Sensitividade fantástica dele. Então, ele deve ter ouvido alguma coisa, o sentido, captado, antenado. Então, o Satya Sai Baba, 12 mil crianças, um trabalho social enorme com universitários, estudantes, sua vida, sua história, seus livros, seus ensinamentos e sua capacidade de amar tem atraído milhares de pessoas no mundo inteiro para ele. E a sua paranormalidade é o domínio do dia a dia da relação social e pessoal com as pessoas. Não é médium. Mediunidade e paranormalidade, o médium e o sensitivo. Todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Quem criou a palavra sensitivo foi Charles Richer, o criador da moderna metapsíquica. Foi contemporâneo de Allan Kardec, mas viveu após a morte de Allan Kardec muito tempo. Foi médico e recebeu o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1913. Ele criou a palavra sensitivo para diferenciar do termo médium, porque descobriu que havia paranormais que produziam fenômenos por si mesmos, sem concurso de espíritos. E naquela época, o movimento espírita francês e europeu havia mediunizado tudo. Erro que o Brasil cometeu. No Brasil, tudo é mediúnico, tudo é espírito. A gente desconhece os fenômenos paranormais. E desconhecemos tanto que demos lacuna e espaço para Padre Quevedo chegar com um dele e negar o nosso. Ele fez uso muito tempo desses argumentos para negar o espírito no Brasil e atacar o espiritismo. Hoje está quietinho. Depois do debate da Rede Globo, não sei se todo mundo aqui assistiu, mas foi 1h10 de bastidores, a Globo só mostrou 9 minutos. E como ele se deu mal lá na 1h10, o debatedor, coincidentemente, era eu. E ele tinha um quadro chamado Caçador de Enigmas, tinha um salário bom. Depois do meu programa, acho que ele não ficou muito feliz porque perdeu o emprego. E a Rede Globo recebeu muitos e-mails, ele tinha um carimbo lá que ele botava, caso encerrado, caso encerrado. No meu debate saiu um carimbo, caso em andamento.
E aí não teve final. Mas a fita foi transformada em DVD, é um DVD assim que muita gente empresta, gosta de dar aos amigos católicos, para ver essa diferença do médium sensitivo, como é que é discutido isso. No debate também a gente fala disso. Por quê? Nem todo sensitivo é médium. Às vezes o indivíduo é paranormal e é materialista, não acredita em espírito. Eu tenho vários amigos paranormais que se admiram de eu acreditar em espírito. Eles são materialistas. Nunca viram espírito. Mas produzem fenômenos paranormais. Levantam objetos. Esses paranormais são estudados no mundo inteiro. Na Rússia, paranormais pegam um chumaço de algodão com álcool, a 15 metros de distância, se concentra, o algodão pega fogo. Entra em combustão. Há paranormais que muda o ponteiro da bússola em sentido anti-horário. Que mexe objetos a certa distância, sem toques. Tudo com a mente. E, na verdade, os fenômenos do sensitivo estão na mão do mundo anímico. Os fenômenos mediúnicos estão na mão dos médiuns e dos espíritos. São dois universos que ainda não se juntaram. Mas, no mecanismo e na funcionalidade, tem raízes na mesma base. Essa discussão atravessou o começo do século e um escritor italiano chamado Ernesto Bolzano escreveu um livro chamado Animismo ou Espiritismo. E um outro escritor chamado Alexander Aksakov, professor do czar, consultor do czar da Rússia, escreveu no começo do século o livro Animismo e Espiritismo, 2 volumes, para contestar a hipótese de um outro escritor que negava os fenômenos espíritas pelo animismo. Mas foi Ernesto Bolzano, italiano de Gênova, que jogou uma pá de cal no assunto num congresso pan-americano de espiritismo. Aquele congresso foi feito, foi realizado para discutir quem melhor explicava os fenômenos do espírito, o animismo ou o espiritismo. E Ernesto Bolzano é brilhante que diz: todos os fenômenos é fruto do espírito humano, enquanto no corpo o espírito produz os fenômenos paranormais de natureza anímica, e fora do corpo produz os mediúnicos através de um paranormal que é médium. Lucidez total. Ele estava certo, é assim que se pensa. Allan Kardec tratou disso? Tratou. E aí a gente entra nesse tema. Médium, quem é, quem não é? Olhe lá. Capítulo 20º do Livro dos Médiuns. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns. Leia elétrico aí como sensitivo. Porque na época se atribuía esses fenômenos à eletricidade. Essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno, a resposta dos espíritos. E podem operar sem um concurso de outros espíritos, também dos espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a esta palavra. Eram sensitivos. A palavra sensitivo veio depois da morte de Kardec. E agregou os homens elétricos. Allan Kardec descobriu os homens elétricos e mostra lá que essas experiências que ele tinha assistido mostrava que esses fenômenos eram fenômenos da mente humana, verdadeiros torpedos humanos a produzir seu contato das mãos, proezas, mas não tinha espíritos. Allan Kardec não foi um iludido que mediunizou tudo. Quem mediunizou tudo é o movimento espírita. O pior que é o movimento espírita kardecista que diz seguir ele. A partir de agora vocês vão ver quanta coisa tem no Livro dos Médiuns que nós não sabemos. Eu espero que muita gente aqui saiba. Mas onde eu vou mostrando isso, a maioria não sabe. Uma das coisas que é confundida é isso aí, o médium quem é que não é. A gente não aprende nos centros espíritas que todo mundo é médium? Oradores espíritas dizem que todo mundo é médium, escritores espíritas dizem que todo mundo é médium. Está errado. Allan Kardec não diz que todo mundo é médium. Isso é um conceito do espiritismo de ouvir dizer. Existe um espiritismo ensinado, escrito, codificado por Allan Kardec, e tem um outro espiritismo do ouvir dizer. Aquele que é interpretado pela falta de mergulho. Então, por aí já vai. Nem o sensitivo pode ser médium às vezes, mas pode dar-se que tenha sensitivo médium. Não quer dizer que todo sensitivo não tem mediunidade nenhuma. Muitos têm. E é aí que o fenômeno é medianímico. Quando ele é só sensitivizado, é anímico. Quando é só mediunizado, é médium.
mas pode ser que esteja misturado. Allan Kardec dá exemplo disso no sonambulismo, também no Livro dos Médiuns, que tinha um jovem de 13 anos que excelia no estado sonambúlico a visão de doenças e passava remédio. Ele leva um amigo, e o jovem sonâmbulo caminha com os olhos fechados. A plateia está ali à sua espera na casa. Ele olha, vê a doença, um cálculo renal, e descreve a doença do outro. Aí um amigo de Allan Kardec diz assim: peraí, mas cadê o remédio? Aí o jovem sonâmbulo diz: hoje não tem remédio, porque o espírito do doutor não veio. Aí Allan Kardec pergunta: mas quem passa o remédio não é você? Ele diz: não, quem passa é o anjo doutor, eu só vejo a doença. E Allan Kardec sentencia: nesse dia, sem a presença do espírito do doutor, ele era apenas sonâmbulo. Mas quando o espírito passava remédio, ele era médium sonambúlico. Aí tinha um fenômeno medianímico, um quanto do paranormal e um quanto da entidade comunicante. Vê como é simples entender? É só desembaçar o vidro. E a gente vai aprendendo diferente. Vou mostrando a vocês aqui que Allan Kardec não garante que todo mundo é médium, ele afirma o contrário. Vamos começar da definição do termo, que foi ele que criou a palavra. Médium do latim, médium, meio intermediário, é o masculino de mídia, que é o termo usado hoje na contemporaneidade. Aí ele define lá no vocabulário espírita do Livro dos Médiuns. Ele aconselha: para ideias novas, palavras novas. Se você quer conhecer uma ciência, leia primeiro o seu vocabulário. Porque se você começar aqui a falar de átomo, de próton, de elétron, de nêutron, você sabe que estou falando de física. Se eu falar de célula, de citologia, se eu falar de membrana, estou falando de biologia. E se eu falar de estrela, de galáxia, estou falando de astronomia, e assim sucessivamente. Aí ele vai lá e diz: ó, médium, meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Se pode, tem gente que não pode. Se é a pessoa que pode, por que ele não botou faculdade que todos os homens possuem para sentir, para falar com os espíritos? E mediunidade ele colocou como faculdade dos médiuns. Por que não botou faculdade dos homens? Selecionou. Vamos ver mais? Está lá na introdução do Livro dos Médiuns. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos que não têm o gênio dessas artes. O mesmo sucede com o nosso trabalho, que é o livro que ele estava escrevendo, dos médiuns. O seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade, da faculdade mediúnica, tanto quanto permita a disposição de cada um e, sobretudo, dirigir o emprego de modo útil quando ela exista. Então tem gente que a mediunidade não existe. Na introdução, logo na chegada das primeiras páginas, e ele fala que não escreveu esse livro só para os médiuns. A par dos médiuns, tem aquelas pessoas que gostariam de fazer contato com os espíritos. Ele também escreveu. E lá no título do livro, quando você abre, tem um subtítulo: Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A tradução brasileira botou Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores, porque impregnada da imposição religiosa do Brasil, que não pode evocar espírito, que isso é um chavão da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, fez com que a gente afastasse as evocações do meio espírita. Mas Allan Kardec escreveu um capítulo sobre as evocações e escreveu o Livro dos Médiuns todo para ensinar a evocar e como fazer contato com os espíritos. E aí ele diz, na introdução, logo aí de cara, que nem todo mundo é médium. Somos todos médium mesmo? Item 61, quando ele começa a falar do assunto. Para que o fenômeno se produza, que é o fenômeno mediúnico, faz-se mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão. Se é especial, já não é comum. Que se designam pelo nome de médiums. O número de cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Frase de Allan Kardec que eu grifei. Quanto aos que não têm mediunidade, é um não redondinho. Não tem mediunidade, a presença desse nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito que se encontra aí.
Como é que todo mundo é médium, gente? Então tem alguma coisa errada. Ou a gente não leu o livro dos médiuns e entendeu direito, ou nós citamos um Kardec que é desconhecido. E eu fico pela segunda hipótese. 150 anos tem esse livro. Vejam, não é o movimento espírita que tem que atualizar o livro dos médiuns, não. É o movimento espírita que tem que se atualizar com o livro dos médiuns. Porque ele ainda está na frente da gente mais 150 anos. A gente não pegou direito como é que funciona a mediunidade. Ah, mas isso é tão importante assim? É. Se você lida com a mediunidade e acha que todo mundo é médium, você está generalizando tudo. Um médico, um oncologista, que não sabe o que é tumor maligno ou tumor benigno, você confia para tratar seu câncer? Se você não sabe o diagnóstico da mediunidade, você vai lidar com ela dentro de um espaço movediço de desconhecimento. Mas não tem só essas passagens. Nas traduções já tem gente que botou ali, ó, quanto aos que não têm mediunidade ostensiva, não existe no original francês a palavra ostensivité. Não tem lá. Não tem mediunidade. É invenção do brasileiro. Hoje diz, cuja mediunidade não é acentuada, não tem a palavra acentuada, é invenção do brasileiro. Tradutores traidores. Deturpando a obra de Allan Kardec, isso é absurdo. Mais passagens. Item 159, olha como é claro. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médio, o fato de ter sentido. Essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, olha a frase, rara são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Tem raras que nem os rudimentos possuem. Só que a população de Allan Kardec, do mundo na época de Allan Kardec, era 1 bilhão de habitantes, hoje são 7. Os raros hoje são 7 vezes mais. Olha lá. Pode, pois, dizer, depois que ele faz a ressalva, depois que ele explica que tem raro que nem possui, pode, mas não deve. Mas ele diz, pode, pois, dizer que todos são mais ou menos médios. Porque a grande maioria é. Mas tem uma pequena parte que não é. Lá nas evocações, olha a pergunta de Allan Kardec, primeira pergunta do item 282. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Gente, se todo mundo fosse médium, por que ele faria essa pergunta tola? E os espíritos dizem, toda a gente pode evocar os espíritos. E se ele não vier ao seu chamado, vem algum que vai dizer por que ele não veio. A própria pergunta pressupõe que nem todo mundo é médium, concordam? Eu quero dizer a vocês que eu achei na codificação 38 passagens do senhor Allan Kardec dizendo que nem todo mundo é médium. E eu quero que algum espírita que diz que eu estou errado me mostre aí 5 que ele disse que todo mundo é médium. Me mostre 4, me mostre 3, me mostre 2. Nunca me mostram. E mostra assim, nos livros dos autores que interpretam Allan Kardec. Mas nos originais da codificação não tem. Ele ensina diferente. E ensina cientificamente correto. Porque dizer que todo mundo é médium é cientificamente incorreto. É botar o espiritismo para trás da ciência. O espiritismo sempre caminhou na frente da ciência. Outra passagem. Agora, o que faz você nascer médium? Por que um é médium e outro não é médium? Eu quis saber isso lá atrás. Quando eu descobri que espírito existia, meu primeiro problema no espiritismo era acreditar no espírito. Porque eu entrei por curiosidade. Da minha família não tinha nenhum espírita, eu não entrei por mediunidade, não entrei pela obsessão. Porque o obsessor é o maior divulgador do espiritismo do Brasil. É ele que leva a gente para o povo, para a casa espírita. Ele é quem lota as instituições. E muita gente deve sua espiritualidade a um obsessor extraordinário. Porque não estaria lá se o obsessor não guiasse ele. E eu, à época, eu comecei no espiritismo com 16 anos, lendo o livro de Parapsicologia de dia, inclusive do Padre Quevedo, que eu li 16, e aí lia de noite o livro espírita. Eu duvidava de dia e acreditava de noite. E aí minha dúvida levou um tempo para acreditar que o espírito existia. Quando eu acreditei, tive certeza, vi,
com a experiência que aconteceu na comunicação mediúnica que eu fui conferir no cemitério. Não vou contar porque o tempo é curto. Eu aí voltei. Não, só trocando em minutos, foi o seguinte, uma senhora recebeu, eu anotava tudo lá na mediúnica. Primeiro, para eu entrar nessa mediúnica, foi um trabalho. Porque eu tinha 17 anos para 18 e eu lia muito livro espírita. Eu chegava lá, pegava o livro emprestado. E o presidente do centro era semi-analfabeto, o seu Elias. Quando eu chegava com o livro, na semana seguinte, disse, você leu, meu filho? Eu disse, li. O que é que tem no livro? Aí ele ficava empolgadíssimo, porque tinha certeza que eu lia. E me emprestava o livro. E aí um dia, os meus colegas de lá, tudo já estava médium. Eu era o mais novo do grupo, de outros tinha 18, 19, 20, 21, todo mundo médium. E me contavam coisas incríveis, uma coisa, a cabeça cresce, a perna some, a gente não sente o braço, e a gente tem uma ausência, quando volta está todo mundo ali, você não sabe o que aconteceu. Eu achava aquilo incrível, como eu já estava certo que espírito existia, eu queria sentir a sensação, se todo mundo era médium. Se me ensinaram que todo mundo era médium, eu quero ser. Aí, fui para a sessão mediúnica. O senhor Elias pediu para entrar na sessão, o senhor Elias tem que consultar o mentor. Foi lá, consultou. Para minha sorte, o mentor é gente boa, espírito esclarecido, aceitou a minha entrada. Aí eu fui lá, de mascote da sessão. E achei estranho ali que ninguém anotava nada, era tudo incrível. E tinha aquele chavão naquela época, que aqui não sei se teve. O que acontece aqui não passa do batente. Ninguém pode comentar nem lá fora. Porque era tratamento, as almas estavam ali, se comunicando, revelando a vida da pessoa. Mas aquilo era levado muito a sério. E eu tentava no caminho conversar com um amigo que me dava carona, tinha um Fusca. E da minha casa para o centro ele passava perto e me dava carona. Ele nunca gostava de comentar, depois ele foi se acostumando. Aí eu disse, mas não é só nós dois não estávamos lá. Não faz medo, a gente não vai contar ninguém. Aí eu fui doutrinando ele. E ele foi concordando, foi sendo subversivo como eu. E eu querendo saber mesmo assim um dia. Aí eu levava uma cadernetinha com um lápis cortado no meio, com duas pontas, né? Para ninguém ver, eu botava o lápis curto para ficar enterrado no bolso. Quando eu apagava a luz que o espírito vinha, eu anotava tudo. O que podia anotar. Eu não atrapalhava a sessão e pesquisava o que dava. Um dia, o espírito veio dizendo, no finalzinho da sessão, com a história assim, eu não morri como minha família está pensando. Eu fui enterrado vivo. E meu corpo está de bruço. Eu estou com os 4 dedos na boca porque eu morri de fome. E vi a luz entrar 3 dias e 3 noites na abertura da minha cova, na Carneira. Que é aquele túmulo de mármore. Aquilo me impressionou. Anotei tudo, o nome do cemitério, o nome do espírito. Tudo que ele dizia estava na minha cadernetinha. Quando eu saí dali, eu disse, mas rapaz, você viu? Fala com um amigo. Você viu que fenômeno? Como é que pode o cara acordar na cova? Que desespero. E aí ele fala, rapaz, eu fiquei também imaginando aquilo e tal. Aí eu disse, tu tinha coragem da gente ver no cemitério? Se esse espírito foi enterrado vivo, porque a data que ele disse da morte tem 3 anos e pouco. Ele disse, você está doido, rapaz? Não pode nem comentar, a gente já está comentando, tu quer ir para o cemitério? Tu já quer trair a confiança do grupo, é por isso que não deve botar menor de 18 anos na sessão. E aí ele se assombrou com a minha ideia. E eu fiquei com aquilo ali, você tem que conferir esse negócio. Porque eu ainda tinha dúvida. E aí, foi meu divisor de água no espiritismo. Essa coisa de você pesquisar, isso que é um dom, como tocar violão, como pintar. Você nasce com isso. E aí eu consegui convencer um amigo meu de Salvador, porque o pai dele vinha doutrinar os espíritos. E ele gostava de parapsicologia. E a gente conversava, ele também desacreditava de muita coisa. Era meu parceiro de confidência. E o pai dele, presidente de Centro Espírita, doutrinava, ele assistia comigo e a gente comentava depois e duvidava de uma parte e acreditava em outra. Aí uma prima minha tomou um remédio errado em Salvador e se suicidou com o excesso de remédio, tomou por engano. Meu pai foi para o sepultamento com a família toda, porque minha mãe era a madrinha dessa sobrinha. Onde era o cemitério que era ser enterrada, o cemitério que o espírito morreu vivo. Foi enterrado vivo. Eu liguei para esse meu amigo, nós nos antecipamos e fomos lá no cemitério. E bolamos um bocado de história para convencer o coveiro a achar a cova. Olha, a gente disse que ele morreu com um colar de ouro no pescoço. E tem uma família, a pessoa da família precisa fazer uma cirurgia, tem que vender, porque é ouro maciço aí, rapaz. E se o coveiro ficar de olho no colar de ouro e não entregar a gente, não querer, por causa do colar, a gente não vai ver esse homem. Eu disse, é mesmo, não funciona. Aí inventamos umas 3 histórias, a gente mesmo achava o contraditório. Quando chegou na porta do cemitério, ele disse, aí, vamos dizer o que, o coveiro? Eu disse, rapaz, vamos dizer a verdade. A gente disse que estava no centro espírita, o espírito se comunicou. Eu disse, rapaz, você está doido, disse que não pode comentar. Não faça isso não. Eu disse, é o seguinte, a gente diz o milagre, mas não diz o santo. Foi em Feira de Santana, a gente está em Salvador. Quem é que vai saber que foi lá no centro?
Aí chegamos lá para o coveiro, conversamos com ele, historiamos. O coveiro assim, com a enxadinha na mão, olhou para a gente. Quer dizer que o espírito baixou lá, né? E foi enterrado aqui, no cemitério. Eu disse, foi. Aí a gente queria ver se você levava a gente até a cova, está aqui o nome dele. Disse, mas isso aí dá trabalho. Eu tinha um dinheirinho, que era da passagem, para voltar. E esse amigo meu tinha dinheiro, o pai dele era bom. A gente foi numa Brasília novinho, o pai tinha acabado de comprar. E tinha dado dinheiro para ele botar gasolina. A gente, na carreira para chegar no cemitério, deixou para botar na volta. Aí, metade do dinheiro da gasolina foi para o coveiro. E ele achou pouco. Ele disse, mas eu não posso dar, senão meu pai... Eu vou dizer o que é meu pai com a gasolina. Juntei o meu com o dele, botamos lá o dinheiro, o coveiro foi. Vocês não imaginam, quando eu vi a cova com o nome dele, bordadinho lá, direitinho com a plaquinha, esse amigo meu, que era espírita, mais velho do que eu, disse assim, Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, ele pronunciou. Ele disse, não se preocupe não, porque a parapsicologia ensina que a mente daquela mulher pode ter vindo aqui. E o inconsciente dela manifestou essa informação sem ela saber. Ela pode ter feito tudo isso sem ter... Você vê como a mente fechada para acreditar nas coisas, inventa várias hipóteses. Eu fazia o curso de desenho mecânico no Senai, estava aprendendo o nível e planos das peças mecânicas. Quando o coveiro pegou na tampa da cova, a cova estava em desnível. Então, quando ela bateu, fez aquele barulho, eu disse, olha, o negócio da luz que entrava 3 dias e 3 noites. O desnível tinha uma fresta. E se tivesse no nível, não balançava. Ele disse que viu a luz, eu já fiquei desconfiado, pode ser verdade. Ele aí pegou um pé de cabra, tirou, ele não abriu, jogou a tampa fora não, ele abriu metade. Ficou aquele triângulo aberto. O mármore era pesado, não chegou a cair. Ele puxou com o pé de cabra, o caixão para o lado de cá, virou e levantou. A madeira já estava podre. Quando ele levantou a tampa, o homem estava de bruços. Já com a roupa em decomposição, o cabelo parecia uma peruca no esqueleto, tinha restos de pouca pele por cima do osso, os 4 dedos na boca, porque ele disse que morreu de fome. E ele de lado, dentro do caixão. Eu me aproximei e, como diz o ditado popular, eu pensei alto. Eu falei assim, espírito existe. E naquela hora eu disse, eu vou estudar esse negócio de espírito. E ninguém na minha cidade vai saber mais de espiritismo do que eu. E esse amigo meu, em vez de pensar alto para isso, ele se benzeu, disse, Virgem Maria, meu pai. Era mais espírita do que eu. E se benzeu na cova, pressionado. Nós ficamos em silêncio, comentando tudo isso. E aí eu comecei a estudar o espiritismo, daqui lá para cá não parei mais. Aí caí dentro da reunião mediúnica. Já estava lá. Pronto, eu queria ser médium. Agora só faltava experimentar em mim mesmo. Aí os colegas, todos médios, e eu nada. Aí eu disse, mas rapaz, o que é que acontece comigo? Que marcação, os espíritos não querem conta. E eu doido para experimentar o transe, né? E aí fiquei na famosa assembleia lá, na assistência. Não vinha ninguém. Aí um amigo meu disse, é porque você tem que se preparar melhor. No dia não pode comer carne, você não pode se irritar. Eu disse, aí já fiquei vegetariano, quarta, quinta e sexta para preparar a sexta. E alguém me ofendia de dia, eu só fazia sorrir. Que era para chegar pronto para receber. Começou a criar um clima tão grande que os colegas da Juventude Espírita já tossiam por mim. Já ficava aquela tossida para eu receber. Aí conversaram com o senhor Elias, botaram eu na mesa. Eu disse, agora vai. Sentando na mesa, né? Porque a assistência era só o que sobrava. Aí lá vou eu para a mesa. Nada. 2 meses. Aí começaram a me dar um passezinho para ver se ajudava. Nada. Aí um dia começou na sequência. A mesa tinha 8 médiuns. Eu era o 7º da ponta. Aí começou a primeira médium, foi rodando, segunda, terceira, quarta edição, hoje está na corrente, está na sequência. Aí eu já fiquei torcendo, para quando chegar no meu vizinho, acabar logo para eu começar. Foi tanto que quando o médium do meu lado deu a comunicação, o amigo meu que estava na frente, Antônio, fez assim com o dedo, ó, isso é agora, para eu me preparar. Aí eu me concentrei, foi todo mundo, o senhor Elias foi para o passe. Aí uma outra mulher, também que já sabia da minha ansiedade, mais um passo, 2 passos para fortalecer. E aí eu procurei o pé estava lá. Ele disse que ele não sente a cabeça está aqui. Procurava a mão estava lá. Nada. Aí, para minha frustração, a primeira médium recebeu de novo. Eu disse, pronto, quebrou a corrente. Eu não vou receber mais. E não recebi.
Aí eu saí dali daquele dia, disse alguma coisa está errada comigo. Eu agora vou estudar mediunidade. E aí mergulhei no livro dos médiuns. Foi a minha surpresa. Nem todo mundo é médium. E o Brasil perde um tempo enorme querendo desenvolver mediunidade em quem não tem. Como é que vai desenvolver uma coisa que não existe em mim? Se Allan Kardec diz que as regras da pintura e da música não faz poeta nem músico quem não tem o dom. Aí eu fui descobrindo isso. Por conta disso, eu fui mal compreendido. Lá na minha casa espírita, fiz uma palestra. Nem todo mundo é médium, foi uma agonia. Um mês depois teve uma chuva. Aí inundou o centro, eu fui lá ajudar. Cheguei lá no livro de desobsessão, para botar uma página seca na molhada, né? Porque estava lá o nome dos doentes, para se tratar. Quando eu olhei na última página, Clóvis Nunes, eu disse, o meu nome aqui? Aí o dirigente da reunião disse, porque você está obsediado por espíritos pseudo-sábios. Aquela sua palestra que nem todo mundo é média é para confundir o espiritismo, porque você fala e o povo acredita. E você está influenciado por espírito exaltado. Eu sei que daqui a pouco, mais 5 casas estavam rezando por mim. E ao invés de eu me curar, a obsessão piorou, eu fiquei mais convicto. E hoje a minha casa espírita ninguém ensina mais errado. Tem alguns resistentes assim, sabe? Tem sempre uns rebeldes que querem aprender retardadamente. Mas o fato é que você vai em André Luiz e vai entender isso. André Luiz, para Chico Xavier, diz que a pessoa nasce médium por conta da expansão do perispírito. Você reencarna e o seu perispírito sofre uma expansão. É por conta dessa expansão, desse afrouxamento do perispírito, que você se torna médium, você sente a influência dos espíritos. Porque se o perispírito não tem essa expansão, os espíritos exercem sobre você a influência, mas você não sente. O que torna a pessoa médium não é ser influenciada pelos espíritos, é você ser capaz de sentir a influência deles. Influenciado, todos somos. Mas a influência dos espíritos não é a mesma coisa da mediunidade. A influência é uma ação, a mediunidade é uma faculdade. As ondas artesianas estão exercendo sua influência aqui, mas eu não ouço a rádio se eu não tiver o aparelho do rádio. O aparelho é o médium. É que entra em contato na sintonia. Então, André Luiz diz que 99% dos médiums têm essa expansão porque tem uma vida irregular na existência anterior. É a irregularidade de vivência da vida desregrada dos médiuns no passado que determina ele vir com o perispírito expandido. E aí tem um 0,1% que é por sublimidade de vivência, que também expande. Quando o camarada tem estofo evolutivo, quando é um espírito elevado. Por exemplo, se Maria, mãe de Jesus, reencarnasse, seria médium. Se Bezerra de Menezes reencarnasse, seria médium. Teria o espírito expandido. Aí a sintonia desses seres é para espíritos elevados. Mas a maioria dos médios da casa espírita é para espírito atrasado, no nível deles. Porque é a irregularidade de vivência que dá isso. Aí vejam bem, eu que queria ser médium, li. E todo livro que eu lia, aparecia as letras maiores aos meus olhos. Li no livro Emmanuel de Chico Xavier, psicografado final dos anos 30. Quem são os médios, afinal? Aí Emmanuel diz, olha para isso. Os médiuns, na sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira no curso das leis divinas, e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. Não ficou por aí, não. Tem mais um pedacinho. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes, de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelo abuso do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que se desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Eu disse, olha, ainda bem que eu não sou. Já não fiquei tanto mais com vontade. A gente quer contrariar as leis da natureza? Emmanuel
Psicografou isso por Chico Xavier nos anos 30, amigos. E André Luiz corrobora nos seus escritos por trás das letras, dizendo que a causa da expansão do perispírito, que é o motivador da mediunidade, é a irregularidade das vivências, da vida transviada do passado. Isso é o que determina ser médium. E nós ilustramos. Aqui você tem, no primeiro caso, a pessoa normal. Esse tracejado branco é o campo, o perispírito da pessoa. O corpo espiritual que se expande. Ali nós temos uma expansão parcial na cabeça, na região da mente. É o sensitivo em estados rudimentares, os que guardam sensitividade, paranormalidade em rudimentos. E ali, com a abertura por torno da cabeça, aqueles que têm os rudimentos da mediunidade. Allan Kardec diz que a maioria são mais ou menos médiuns. Aí estão os menos médiuns. São aqueles cujas faculdades não são ostensivas, mas têm sensações, às vezes tem um pouquinho de visão, tem uma psicofonia, vê um espírito sexta-feira assim, 80 não. De vez em quando tem uma sensação que tem alguém junto dele, mas não é aquele médium cotidiano. Na outra ilustração, nós temos a expansão mais ampliada, faz o sensitivo ostensivo. Faz Maswak Kyota, Sai Baba, Ted Sérios, Uri Geller, Nina Kulagina, na Rússia. E aqui, a expansão completa do perispírito faz Chico Xavier, faz Zé Arigó, faz Edson Queiroz, faz outros médios de psicografia no Brasil. Quando o perispírito se expande. Agora, essa expansão determina que por aí o homem sente o mundo espiritual. Ou opera na matéria por outras vias que não sejam os seus sentidos. No mundo da sua psique, da sua mente. Que nós nos comunicamos por outras vias que não é o sentido, são seus sentidos. Porque você é um sensitivo, é que os espíritos lhe usam como médium. Por isso que todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium. Como toda mediunidade é uma paranormalidade. Embora nem toda paranormalidade seja mediunidade. Compreenderam? Vamos raciocinar uma coisa. No capítulo da mediunidade dos animais, Allan Kardec chancela essa hipótese de André Luiz. Falando que existe uma refratariedade. Os espíritos dizem que não pode mediunizar os animais, porque eles têm uma refratariedade no campo. E é essa refratariedade no campo que determina você ser ou não ser médium. Olha lá o que os espíritos dizem a Allan Kardec, não é nem a ele, os espíritos, hein? Em suma, essa refratariedade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maior parte dos que não são médiuns. É claro ou não é claro? É o meu caso. Porque naquela época de Allan Kardec, todo mundo queria botar os animais como médico, porque os cavalos empinavam, né? Os avós contam que o cabelo subia, levantava o chapéu. Era mentira da época. O cabelo subia só se fosse de bombril, para levantar o chapéu de medo. Mas o cavalo vê espírito, gato vê espírito, cachorro vê espírito, canário vê espírito, papagaio vê espírito, é médium. Aí todo mundo começou a dizer que é médium, os espíritos contestaram, não são. Porque médium só aquele que pode servir de intermediário. E aí Allan Kardec pergunta, mas vocês não mediunizam mesas e cadeiras? Ele corrige. Os espíritos dizem alto lá, nós não mediunizamos mesas e cadeiras, nós animamos os objetos materiais. Só mediunizamos pessoas humanas. E aí mostra que o perispírito do animal tem refratariedade com eles, por isso eles não conseguem sintonizar, construir transe. Os animais e os espíritos por paranormalidade. As células olfativas de um cão são milhões de células mais que o nosso nariz. A águia vê muito além do cristalino do olho humano. Uma águia enxerga a sua presa a 3 quilômetros de distância. O homem com 300 metros não vê a comida que tem, mesmo que esteja com fome. Os morcegos inspiraram os radares porque ele não vê com os olhos, com o sonar. Eles se comunicam pelo som. Então essa paranormalidade dos animais faz eles perceber os espíritos, mas não são médiuns. Aí os espíritos fazem analogia, essa refratariedade da matéria, porque a mediunidade se radica no organismo humano.
E tem alguns organismos que não carregam a predisposição psicobiológica para ser médium. A neurofisiologia e o transe mediúnico. A mediunidade, como se radica no organismo, não tem nenhuma faculdade de efeito intelectual que não passe pelo cérebro do médium. O cérebro é o maestro que comanda a sinfonia dos órgãos. Mesmo na psicografia mecânica, ali, o cérebro do médium está atuante. Porque o cérebro comanda todos os seus sensores. Como se dá isso? O médium é um espírito no corpo, que tem perispírito, correto? Nós, encarnados, somos 3 em 1. Espírito, perispírito e corpo. O desencarnado é 2 em 1, só tem perispírito e espírito. Então, o transe mediúnico, ele passa pela fisiologia do médium. Há uma neurofisiologia envolvendo o contato. Como se dá? O espírito não consegue acessar o médium sem o campo dele, sem um perispírito. As comunicações vão de perispírito a perispírito para chegar no corpo. Qualquer uma delas. O espírito não tem como acessar o médium sem o seu perispírito. É de campo a campo. O perispírito do espírito se acopla ao perispírito do médium. O perispírito do médium, como de qualquer homem, interpenetra as células do seu corpo. Todos nós temos um campo, quer dizer, o campo não fica fora. Aquela expansão é como se fosse o campo expandisse. Aí faz uma abertura para a sensitividade mediúnica. Mas todos nós que temos um corpo físico, temos um perispírito interpenetrando as células, expandidos ou não. Sendo médium ou não sendo médium. O perispírito é o responsável das sensações do corpo para o espírito, como do espírito para o corpo. Sem o perispírito nós não reencarnaríamos, não tínhamos o ânimo da vida. O espírito não atuaria no corpo. Sem o perispírito ou sem o campo. O que acontece no transe, na neurofisiologia? O espírito vem com sua mente, atua no campo do médium, os perispíritos se interagem, e o espírito se empresta dos órgãos do médium, como se esse órgão fosse dele temporariamente. Por isso que ele fala pelo aparelho fonador do médium. Por isso que o ouvido do médium ouve, e o médium vê, quando o espírito entra no contato. Só que ele não vê com os olhos da visão. Allan Kardec fala da dupla vista, uma outra vista que não é física, a segunda vista, que é da mente, a visão da alma. Como também ele não ouve com o tímpano aqui na passagem do ouvido, do aparelho auditivo, ele vê com o segundo ouvido, com o ouvido do campo, ele vê na dimensão da função. O médium audiente, Newton Boechat, que recebia poesias perfeitas ouvindo, não via o espírito, mas ouvia. Eu disse, mas Newton, como é que você ouve? Ele disse, Clóvis, é uma coisa estranha. Você não ouve, pensa que ouve, não ouve, mas está ouvindo. Foi a definição mais incrível de um médium audiente que eu já vi na minha vida. E é verdade, é uma coisa que não é física, é extrasensorial, mas passa pela organização fisiológica. Então, a neurofisiologia da mediunidade está presente na base do cérebro com todos os transes que existem. O transe é quase um sonambulismo, que é o tapete, por onde as outras manifestações se dão. E o que existe na hora da neurofisiologia da mediunidade é uma predominância. Essa palavra deve estar na cabeça de querida com mediunidade. Existe uma predominância da mente do espírito sobre a mente do médium, porque o médium, ele não é uma cópia de xerox que o espírito passa a mensagem. O espírito não entra no médium como a mão entra na luva, nem como a água entra na garrafa. Não é assim que funciona. Isso é a nossa percepção sensorial pequena. O processo se dá muito sutil, numa outra realidade existencial, interdimensional, mente a mente, psiquismo a psiquismo. O espírito não precisa nem estar ali no lugar. Eu vi casos, por exemplo, de psicografia cruzada, o médium Júlio César Grande Ribeiro, lá no Espírito Santo em Vila Velha, na ponta da mesa, e a médium Lulu Cordeiro na ponta da outra mesa. Ele começava a escrever e tinha 4 linhas, embaixo 4 versos. Lulu Cordeiro começava a escrever, tinha 4 versos, embaixo 4 linhas. 14 estrofes, 7 na mão de um, 7 na mão do outro. Ele levantava, era Castro Alves, que escrevia psicograficamente com os dois ao mesmo tempo, rimando metade na mão de um, metade na mão do outro. Ele tinha que ler os 4 primeiros versos e ela terminava lá, a poesia. Allan Kardec diz que o espírito evoluído pode ser até como um sol. O sol nenhum ilumina todo mundo. Recife, Bahia, São Paulo, ao mesmo tempo.
o espírito irradia seu pensamento. E pelo campo, que é interdimensional, atua no campo do médium, porque o médium também tem uma natureza espiritual dentro da sua composição biológica. E aí, o transe pode ser moderado até ostensivo. Pode ser inconsciente, semiconsciente ou completamente consciente. Há médios, inclusive, de cirurgia, que pega o bisturi, corta o paciente e não